Boa noite, meus considerados. Bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal, tá bom? Hoje um domingão aí, dia 8 de setembro, né? Ontem foi dia da independência, né? E hoje, já quase meia-noite, eu tô colocando o vídeo aí no canal para vocês, tá bom? Peço desculpas, estava com visita quase todo final de semana aí. Eu gosto de fazer um peixe e receber a galera aqui em casa, né? E esse meu peixe, ele é famoso há anos e anos que a galera vem me visitar por conta desse peixe que eu gosto de fazer para a galera, né? Ah, Só lembrando que não são peixes que eu pesco, não, tá bom? São peixes que eu compro. Aqui na minha cidade vende muito peixe vivo, então a gente abate, faz, né? Só para reunir o pessoal mesmo, né? Mas enfim, galera, o conteúdo de hoje que eu estava pensando aqui trazer para vocês é mais uma dúvida de um dos inscritos, tá bom? E aí, quando eu fui procurar conteúdo falando a respeito, eu simplesmente não encontrei, né? Que é sobre os tamanhos de carretilhas, né? Eu encontrei conteúdo falando sobre a quantidade de linha da carretilha, sobre o tamanho da manivela, mas a gente encontra pouquíssimo conteúdo falando sobre os tamanhos de carretilha, né? Para mim é um assunto tranquilo da gente estar podendo falar, mas é de acordo com as minhas experiências, não tem nada científico aqui não, tá? Galera, vamos lá. Eu sou de uma época que a gente não tinha, eu tô com 38 anos, então ainda sou de uma época que não se tinha linha multifilamento, né? Então era comum, o que antigamente era vendido era carretilhas do tamanho 150 ou 200, né? Como as carretilhas de entrada, as carretilhas populares para a gente comprar. Então eram carretilhas maiores, porque uma linha comum da gente se utilizar nessas carretilhas era uma 0,33 até 0,37 milímetros para pescaria de picho, né? Hoje em dia a gente acha um absurdo hoje uma milimetragem dessa de linha, né? Numa carretilha, principalmente para picho, né? Mas naquela época o que se tinha era monofilamento. Então, questão de resistência, né? A gente utilizava essas linhas, né? E quando a gente precisava, às vezes, claro, tinha linhas mais caras, mas não eram acessíveis, né? Então você tinha que mandar importar e tudo mais, né? Então as carretilhas precisavam ter um bom compartimento, todas, não existia carretel raso, era uma coisa que simplesmente não existia. Você variava o tamanho das carretilhas, mas cada vez mais as carretilhas tinham ah, carretéis fundos, né? Então, assim, quando todas elas começaram a entrar, por exemplo, a questão da linha multifilamento, que é você conseguir essa mesma resistência de uma linha 0,37, você conseguir numa linha 0, sei lá, 0,17 milímetros aí do multifilamento, né? As carretilhas começaram a abrir um leque muito grande de produtos, né? Então, a gente teve inovações no mercado, né? A Daiwa, por exemplo, teve a Daiwa Sol, teve a Daiwa Alphas, que era para arremesso de iscas leves, então era um carretel bem rasinho, né, para você poder arremessar. Os molinetes fizeram a mesma coisa também, né? A, a Marine Sports, né, com a Ligier, né, ela tinha um carretel de magnésio, se eu não me engano, não sei se o corpo era de magnésio também, e era um carretel raso, então todas as carretilhas começaram a adotar perfis diferentes, né? Carretilhas para iscas leves, carretilhas intermediárias, carretilhas maiores, depois veio as Big Games, né, que ficou famoso aí com a Marine Sports, que adotou esse nome tanto nas iscas grandes como nas carretilhas grandes também, né? E aí, hoje em dia, a gente tem um leque muito grande de informações. Para mim, é bem simples entender isso, só que esse canal realmente tem muita gente que visita aqui que está começando e às vezes escolhe por uma. Infelizmente, tem pouquíssima informação até por parte do vendedor, tá bom? Teve uma época que eu coloquei uma carretilha minha, tamanho 100, para iscas leves, carretéis rasos, né? E eu coloquei ela à venda, né? Então era para pescaria de ultralight, né? E aí a primeira pessoa que me apareceu falou: Daniel, essa carretilha serve para pescar tarpon? Aqui eu falei: qual o tamanho desses tarpons aí? Olha, de vez em quando a gente pega na faixa aí de 1 quilo, 2 quilos, mas às vezes bate tarpon de 15, 20, 25 quilos acima, né? Eu simplesmente falei: olha, você não vai comprar essa carretilha para isso aqui, eu não vou te vender, né? Ah, então, assim,
a quantidade de informações e de pessoas que, infelizmente, precisa dessa informação é muito grande, né? Eu tive esses dias numa loja de pesca, né? E aí o vendedor tentando explicar para o rapaz, excepcional vendedor, né? Ele falando, olha, essa isca aqui você ganha mais em arremesso, né? Falando sobre coisa magnética, tá? Ele falou, não, mas eu vou usar uma dessa aqui que é mais barata, né? Aí ele falou, olha, mas aí você precisa de uma vara assim, uma linha assim, né? O vendedor tendo toda a paciência do mundo, né? Falou, não, coloca um chumbozinho aqui na isca, né? Aí o vendedor, não, mas se você fizer isso, você vai matar o trabalho da isca, né? O cara fechou a cara na hora, né? O vendedor dando informações corretíssimas, o cara fechou a cara na hora e foi embora. Tipo assim, como se o cara estivesse falando uma besteira do mundo. E a gente que já é pescador há mais tempo entende que o que o cara estava tentando fazer ele era fazer ele fazer uma compra certa para depois ele não se arrepender e não voltar nunca mais na loja, né? E a mesma coisa que às vezes eu tento repassar aqui também nos grupos para vocês, né? Carretilhas, o que que você precisa? Você que está começando, o que que você precisa, né? Vamos lá. Pensando então nos tamanhos de carretilhas, antigamente a gente tinha os tamanhos 50, 70, 100. Aí a gente tem as variações do 100, que é 103, 105, 107, né? Mas varia muito. A diferença é minúscula. Você joga isso como 100, 150, 200, 300, que já são as big games. Eu vou explicar um pouco sobre isso, né? A 400 para cima e depois a gente já vai nas grandonas, né? Que é que você precisa numa carretilha dessa e por que cada uma tem um tamanho, né? Antigamente a gente tinha o tamanho 50, que hoje em dia quase não é adotado. A gente tinha muito na Shimano a Core, né? Core 50, se eu não me engano, né? Era um corpo bem pequenininho, né? Depois a gente foi para 70, né? Eu já tive carretilhas do tamanho 70, Curado 70, Curado BFS, que é um corpo 70, né? Depois a gente vai para as carretilhas 100, que eu já tive, carretilha 100 também, eu tive a Fuego, tem a SVTW também, né? A Tatula SVTW. São várias carretilhas. Hoje em dia, o patamar maior hoje de carretilhas que são vendidas é o tamanho 100, 150, que a gente vai chamar, né? Aí depois a gente tem a 150, tem a Corado 150 MGL, né? A gente tem uma série de carretilhas aí do tamanho 150, aí depois a gente pula para 200, né? Curado 200, Tatula 200 HD, a Type R, a gente tem a Loi M, que é um tamanho 200 também, né? E aí a gente depois vai para o tamanho 300, que são as big games, geralmente a galera que pesca em pesqueiro que usa isso aqui, mas ela também dá para se usar em rios, eu vou explicar sobre isso, né? E a gente tem o tamanho 400, depois a gente vai para aquelas grandonas que já é para pesca ou de mar, ou a galera que gosta de pescar aí por exemplo, Araguaia, né? Precisa da grande quantidade de linha, né? O tipo de pescaria lá devido à pressão de pesca é desse jeito. Você larga a linha aqui, vai com o barco 300 metros para frente para o peixe poder pegar, né? Mas enfim, vamos voltar então lá naquelas carretilhas do início, né? Galera, o tamanho das carretilhas eles foram variando de acordo com o tempo, tá bom? E ela tem muita ligação com a quantidade de linha. Nem sempre vai ser a quantidade de linha, tá bom? Mas ela tem muita ligação sim com a quantidade de linha e o estilo de pescaria que você vai fazer, né? 70, a gente tem a Curado 70 MGL, a gente tem a gente tem uma série de carretilhas no tamanho 70, né? Para onde que eu usaria hoje uma carretilha no tamanho 70? Primeiro, eu já cansei de falar isso, eu tenho as mãos muito grandes, né? Os dedos gordos, né? Então, assim, eu tenho carretilha de tamanho 70, mas não é o meu tamanho ideal. Eu não gosto muito do tamanho 70, né? E com relação ao peso, por exemplo, então, uma carretilha de tamanho 70, a gente diminui todo o maquinário dela e ela é uma carretilha sim mais leve, talvez 15, 20 miligramas mais leve do que um tamanho 100, né? Então é uma pescaria leve, light, ultralight, que seja, peixes de até, sei lá, 2 quilos, vai bem com ela, né? O peixe não é que assim, muita gente às vezes joga que a carretilha é para o peixe, mas não é. A carretilha, o material, tudo, você tem que começar da ponta para cá. A gente pensa, né, no material é da ponta para lá, que isca que você vai arremessar, né?
Então, geralmente, essas carretilhas leves também, elas apresentam estilos de carretéis ou mais rasos, ou mais aliviados, ou de magnésio, né, que são as MGLs, que é o caso também da Ligier ou Liger, né, eu nunca sei qual que é o nome correto dela. Ela apresenta esses tipos de pescaria para pescaria leve, né? Daniel, e eu posso utilizar isso na Amazônia, que é o que muita gente me pergunta, e muita gente compra uma carretilha tamanho 70 para ir para a Amazônia, né? Galera, vamos lá. Se você, isso agora é uma dica que eu dou, se você não tem dinheiro para comprar várias carretilhas, compre uma carretilha de uso misto, né? Que vai servir para você fazer esse tipo de pescaria. Não comece hoje. Teve uma onda aí de carretilhas BFS, e eu tenho carretilhas de BFS, né? E eu uso estritamente para pescaria de ultralight, né? Então, se você não tem a primeira carretilha que você vai ter, você vai fazer pescarias mistas, né? De repente eu estou pescando um tucunaré e de repente eu vou para um pintado, ou de repente, sei lá, eu gosto de pescar um pacuzinho ali no Pesque Pague, né? Eu já iria para uma carretilha mista, não pegaria uma 70, não pegaria com carretel aliviado, MGL, nem nada, porque não é esse o intuito, né? Eu pegaria, sei lá, uma SLX. Uma SLX é uma carretilha que ela não tem o micromódulo, então é uma carretilha mais resistente para outro tipo de pescaria, né? Tem um corpo no tamanho 100, então dá para você fazer aquela pescaria de tucunaré amarelo, dá para fazer de pescaria de tucunaré azul, e de repente, se você vai ali uma vez ou outra para pescarias na Amazônia, por exemplo, né? Dá para você utilizar, né? É o ideal? Não, às vezes o ideal é uma cartilha de tamanho 200, né? Mas dá, né? A SLX hoje ela é o que a Curado foi no passado. A Curado ela foi essa linha que ela atendia muito bem. As carretilhas 200 ela atendia muito bem uma pesca variada, né? Hoje em dia a gente tem isso na SLX, né? A Curado ela ficou bastante refinada, então mudou um pouco o intuito, né? Mas vamos voltar lá então das 70. Pescarias estritamente leves, com varas leves, de até, sei lá, 10, 12 libras ali, uma setentinha tá tranquilo, né? Daniel, quando eu devo pegar e quando eu não devo pegar? Por experiência, eu prefiro sempre carretilhas de tamanho 100, né? O peso para mim é ínfimo. Por exemplo, se você me botar uma Curado 70 mgl e uma 150 mgl, hoje eu dou a opção da 150. Por quê? Eu já pesquei com as duas e o arremesso é exatamente igual. O peso é diferente, mas a quantidade de linha que eu tenho em uma para a quantidade de linha que eu tenho na outra. Então, assim, pelo preço ser igual, por tudo ser tudo muito parecido e o peso ser ínfimo, eu daria preferência a uma 150, né? Então, assim, eu acho muito pequeno, eu acho o material, assim, às vezes desnecessário, né? Isso na minha opinião. Eu acho que a 100 já está ok. Eu vejo muita gente falando de pesos de carretilha, né? E é uma dica que eu vou dar para vocês, galera. Antigamente, eu morria de dor nos pulsos, eu morria de dor nos ombros, né? Quando eu ia pescar. E cerca de 3 anos atrás, por conta do meu problema de coluna, que eu tenho problema de coluna sério, né? Comecei a fazer musculação, exercitar e tudo mais, né? Então, uma coisa atrai a outra. Hoje em dia, eu trabalho com carretilhas mais pesadas, eu pesco o dia inteiro e eu não sinto nenhum tipo de dor, né? Então, é até uma dica para você que é pescador: frequente academia, faça exercícios físicos, que vai melhorar até no seu desempenho na pescaria, né? Mas voltando lá ao assunto, então, a gente tem agora as carretilhas do tamanho 100. Se a 70 ela é para uma pescaria estritamente leve, né, com várias leves e tudo mais, a gente vai para o tamanho 100, que hoje é mais ou menos o que era o carro-chefe de todas as carretilhas aí. Então, a gente tem da linha Daiwa, por exemplo, agora a gente tem a salamandura, né? Mas a gente tinha, por exemplo, a Tatula SVTW, a gente tem a Fuego SVTW, que são carretilhas do tamanho 100, 103, né? Muda pouca coisa ali, né? Que carretilhas são essas, Daniel? Quais os usos, né? Carretilhas no tamanho 100 são pichadoras natas, geralmente são pichadoras natas, né? A gente tem já pulando para a linha dessas
Piscifan, por exemplo, acho que a Carbon XCS é um tamanho 100. A, meu Deus, esqueci agora. A Spark Pro é um tamanho 100 também, né? E quando você pega na mão, você vê que ainda é um equipamento pequeno. Então, eu acho a 70 um exagero de minimização. Isso é o meu pensamento, né? Nem na minha mão ela nem encaixa direito. Geralmente, quando eu vou tentar frear, o meu dedo acaba pegando nas laterais do carretel, em vez dele pegar no centro ali na linha, né? Então, por gosto pessoal, eu prefiro já tamanho 100, né? Então, assim, a grande massa aí das carretilhas que são pichadoras, elas são tamanho 100. Então, se você vai pegar uma carretilha para pichar tucunaré, seja ele amarelo, seja ele azul, vai numa carretilha tamanho 100. Aí a gente já tem as Venator, a gente já tem, acho que eu não sei se a Black Eagle também eu fiquei um pouco para trás nessas carretilhas, né? Então são pescarias assim de uso misto, tucunaré amarelo, tucunaré azul, né? De repente, se você às vezes, isso vai muito agora do material empregado na carretilha, né? Se você, Daniel, mas eu faço uma pescaria mista, eu também faço. Às vezes eu tô lá na Serra da Mesa, a gente está batendo tucunaré, não pegou, a gente troca, põe um anzol e desce, vai tentar uma curvina, a gente vai tentar uma caranha, né? Daniel, então você está falando que a tamanho 100 ela é interessante para isso? Não, né? De vez em quando é interessante, de vez em quando não. Vou até contar uma experiência que eu tive recentemente, tá? É, Elas são carretilhas pichadoras de uso misto, né? Então, claro, se você vai utilizar vez em quando para peixes maiores, vez em quando para ir mais no fundo, aí você já vai dar preferência a carretilhas com chassi em alumínio, né? Com a coroa em bronze, né? Para você poder diversificar mais essa pescaria, né? Ah, então a 100 geralmente é para esse tipo de pescaria, azul, amarelo, picho, vez em quando você pode tentar descer uma isca de fundo, né? A quantidade de linha talvez vai te ajudar, talvez não, né? E aí a gente pula para 150, né? 150, galera, virou o que era 200 antigamente, né? O que a gente tinha que ter numa carretilha de tamanho 200, hoje em dia a gente consegue numa carretilha de tamanho 150, né? Geralmente quem vai para a Amazônia pode levar uma carretilha já de tamanho 150, que ela já vai abranger bastante, né? Daniel, mas o que que muda de uma carretilha dessa? Galera, é igual, por exemplo, você não vai utilizar por exemplo, comprei uma Saveiro porque, eu, sei lá, eu tenho uma agropecuária, eu vou carregar ração, né? Para carregar ração tá ótimo. Mas eu comprei uma Saveiro porque eu preciso levar cimento, gás. Não, você vai precisar de um caminhão maior, né? Então é isso, você está trabalhando com iscas maiores, você está trabalhando com peixe maior. Daniel, mas não é só a quantidade de linha. Galera, vocês têm que pensar o seguinte, uma coisa é você ter 100 metros de uma bitola de, sei lá, 20 milímetros, né? E de repente você vai para peixes que precisa de uma bitola que chega a 0,30 milímetros ou mais. Então você está perdendo quantidade de linha nesse carretel. Então não é só a questão do carretel para o peixe que vai, né? Então as carretilhas do tamanho 150, ela já te dá um leque maior de opções. Você pode, por exemplo, pescar um tucunaré azul. Você pode pescar o tucunaré azul com a 150 também, né? Claro, lembrando do carretel, das especificações da carretilha, né? Mas de repente você quer fazer uma pescaria vertical, né, de fundo, você tem carretilhas também que abrangem esse tamanho, tá bom? E as 200 já é o limite das pichaduras. O que que é o limite das pichaduras? Você já tem curado 200. Você tem a Tatula 200, eu não sei se a Type R é lá 200, né? Você tem a Loi M, né, que é da Piscifan, que é um tamanho 200 também. Então você tem um limite de um tamanho de carretilha, que são carretilhas que vai de 200, 210, 220 e 230 gramas, né? Daniel, por que um limite? Imagina 230 gramas com uma vara 25 libras, com uma isca pesada na ponta. Então, no final do dia, você está acabado, né? De ficar dando arremessos, arremessos, arremessos. Então, é o limite das carretilhas pichadoras, vai no tamanho 200, né? Então, essas carretilhas que você pode utilizar em uso misto já seriam as 200, né?
Como assim, Daniel? Uso misto? Eu posso usar ela num pesqueiro para pescar um tambaqui? Galera, depende. Qual o tamanho do tanque? Não é só o peixe, né? Qual o tamanho do tanque que você vai ver? O tanque tem 50 metros? Ah, não, Daniel, o tanque tem 300 metros, então a 200 não vai funcionar. Você vai tomar uma zerada de linha ali na hora que o tambaqui pegar, ou a caixara pegar, sei lá o que pegar. Você vai tomar uma zerada de linha e você vai perder, né? Lembrando que não é só o tamanho, você tem que ver as especificações dessa carretilha, se ela vai aguentar esse tipo de pescaria, né? Então, hoje eu, Daniel, eu teria uma carretilha tamanho 200 para pescar. Pescaria às vezes no Araguaia, uma pescaria de vez em quando de fundo, que foi o que aconteceu comigo recentemente, que eu falei que ia dar o exemplo. Ah, e de vez em quando um pesqueiro, porque os pesqueiros que eu vou aqui tem 50 metros, sei lá, o tanque, então eu não vou tomar uma zerada, né? Eu falando que eu ia dar esse exemplo recentemente, eu tenho algumas carretilhas no tamanho 200 que são muito antigas, né? E o que que eu fiz nessas carretilhas? Eu coloquei, fui lá e troquei o sistema de freios delas, né? E coloquei ali 2 freios de carbono, adaptei e coloquei um mega de um freio, né? Porque são carretilhas que eu já quase não utilizo, já são carretilhas mais velhas, né? Então, às vezes, quando eu estou pescando, para evitar pegar minhas carretilhas de tamanho 100, com carretel aliviado e jogar para uma pescaria de fundo, eu joguei uma tamanho 200, né? Recentemente na Serra da Mesa, a gente batendo tucunaré, e aí falou, vamos descer agora e vamos tentar uma isca de fundo, uma pesca de fundo, né? Peguei uma vara ali de 25 libras, na maltesa que eu tenho, e peguei também uma carretilha de tamanho 200, que eu tinha adaptado freio, né? Me entrou um abotoado, galera, de 8 quilos e acho que deu 8,3 kg, mas um monstro do abotoado, né? E quem já pescou abotoado, principalmente grande desse jeito, sabe que é uma força infernal. Você acha que você está pescando um jaú, né? Então, esse peixe tomou tanta linha, mas tanta linha, enrolou em todos esses, no pau, enrolou em tudo, né? Se eu tivesse com a carretilha tamanho 100, ou com a carretilha BFS, ou com a carretilha que aguentam pouca quantidade de linhas, com certeza eu teria tomado uma zerada nesse peixe aí, né? Então, a gente precisa ter o material adequado, né? O tamanho da carretilha, a quantidade de linha que você vai conseguir, né? Adequado, né? Para cada tipo de pescaria, né? E aí, acima de 200, a gente já tem o tamanho 300, que popularizou pelo tamanho das big games, né? A gente ainda tem o perfil rebaixado de carretilha, mas a gente tem carretilhas com grande capacidades de linhas, né? Carretilha, sei lá, que pega 160, 170 metros de uma linha 0,30. É coisa pra caramba isso aí, tá? Ah, então a gente já tem as big games, a gente tem a Alijos, Alijos não é nem da Marine, não, estou perdendo aqui. É porque a Marine Sports, pessoal, tem uma carretilha que ela é a mesma carretilha da Alijos, tá? Da Piscifan. Ela se chama Força BG. Depois vocês dão uma procurada lá. E se eu não me engano, a Tornado também é a mesma carretilha com algumas melhoras, tá bom? Eles têm a Tornado, tem a Força BG, a gente tem a Titan, a enfim, a gente tem a da Black Tamba, né? São tamanhos 300 que são maiores. A gente tem a Curado 300, que acho que foi quem abriu esse nicho, esse mercado. A gente tem a Daiwa Lexa, né? Que são para pescarias em pesqueiro, né? Você precisa de uma grande quantidade de linha, porque o peixe, geralmente, principalmente as pirararas, né? Ela vai levar essa carretilha, ela vai levar essa linha durante o tanque todo. Daniel, então você está falando que dá para pescar perarara, dá para pescar tal peixe com tal carretilha? Igual eu falei, galera, às vezes até ela vai aguentar, né? Mas e a capacidade de linha? A gente tem tanques aqui em Brasília, aqui em Brasília, por exemplo, eu nem sei quantos metros tem um tanque do Clube Pescar, que é, se eu não me engano, é o maior da América Latina, e pelo menos era, né, o Clube Pescar daqui de Lusiânia, próximo a Brasília. Então, a gente tem tanques que são quilométricos, né? Ele tem quilômetros, ele não tem metros, né? Então, a 300 também não vai adiantar. E aí a gente já tem carretilhas ainda nesse perfil menor, que são perfil rebaixado, né?
que são por exemplo, a Titan FW2, a gente tem algumas carretilhas que são trambolhões, né? E aonde que ela é boa e aonde que ela não é? Galera, o desconforto, por exemplo, é uma carretilha excelente, você vai poder pegar pirarara, você vai poder pescar, mas aí você tem um desconforto, a carretilha ela trabalha para cima, então um trambolho desse tamanho ela vai cair para os lados, ela vai pesar, né? Então tudo tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Hoje em dia quase não se fala mais nos perfis redondos. Na minha época, a gente tinha muito carretilha perfil redondo, que era a Zabu Garcia, que é a Cardiff, a gente, enfim, da Shimano tinha uma série também, né? Hoje em dia a gente ainda vê muito dessa carretilha para quem pesca no mar em pescaria vertical, né? Para rio ficou meio que morto, a gente vê a galera às vezes anunciando essas carretilhas, mas é muito difícil vender, né? Daniel, você tem, eu tenho carretilhas de perfil redondo, eu sou apaixonado nas carretilhas de perfil redondo, mas é igual eu falo, eu uso lá na Araguaia, a última vez que eu fui, tem tanto tempo, né? Porque é um tipo de pescaria que a galera usa, por exemplo, aquelas carretilhas oceânicas, igual eu falei, eles largam ali em 200, 300 metros, né? Mas no grande geral, se eu for no pesqueiro, alguma coisa, é desconfortável, né? Então, se eu pudesse ter uma 300, que é o que eu estou correndo atrás, seria melhor para mim, né? E aí, depois disso, a gente tem uma série de outros assuntos que eu não vou entrar nesse vídeo, eu não vou falar sobre isso, não. Que são os carretéis de cada uma, porque às vezes mesmo, por exemplo, eu tenho uma Curada MGL 150, né? Ela cabe em muita linha, mas a gente tem um carretel mais frágil, eu não estaria utilizando ele para uma pescaria de funda, eu acho que não é nem a função dele aí, né? A gente tem o tamanho das manivelas, né? Uma é para torção, uma é para isso, outra porque eu não vou entrar nesse quesito agora não, tá bom? A única dica que eu dou é, você vai entrar na pescaria de picho, de isca artificial, vai começar agora, já pegue uma carretilha de uso misto. Ela não vai ser boa para iscas leves, mas aí a partir de 7 gramas ela já começa a melhorar, mas de repente você vai utilizar ela em uso misto para outros tipos de pescaria, já é tranquilo, né? Eu sempre recomendo a SLX para a galera. É uma carretilha de entrada da Shimano, mas que ela atende uma gama tão grande que se você for pescador amarelo ao peixe amazônico, ela te atende, né? Claro que observando as características ali de recolhimento, né? De tamanho da carretilha. Então, é uma carretilha que te atende, né? Um tamanho que te atende a várias situações, tá bom? Galera, então eu acho que é isso. Eu acho que sempre as dúvidas de vocês geram conteúdo. Às vezes eu não sei do que falar, eu não sei no que vocês estão interessados em saber. E aí, quando vocês colocam como sugestão, às vezes é um assunto que para mim é tão tranquilo que eu nem imagino às vezes que alguém está com dúvida e pode estar ajudando alguém, tá bom? Então espero que é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí, já é domingo, já deve ter passado de meia-noite agora. Então ficou sem vídeo aí, mas já cai para quem for assistir na segunda-feira pela manhã, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até a próxima.